Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado Cachorro Velho, uma obra da literatura cubana escrita por Teresa Cárdenas, publicada no Brasil pela editora Palas e com tradução feita por Joana Angélica Dávila Melo. Essa é uma obra que nos mostra o terrível universo do trabalho escravo em Cuba, contexto esse que eu acredito ser pouco comentado no Brasil, apesar das semelhanças entre a situação de lá e a que ocorreu por aqui. Em pouco mais de 140 páginas, nós temos uma história sobre como é absurdamente desumano passar a velhice diante do medo constante provocado pela escravidão. Cachorro Velho, protagonista da história, é um idoso que passou toda a sua vida em meio ao trabalho forçado, não tendo sequer um nome digno para chamar de seu. Ele era conhecido simplesmente como Cachorro Velho, por esse apelido. Passando todos os seus dias dentro das fronteiras de um engenho de açúcar, nós vamos acompanhar tanto o presente quanto as memórias desse homem, que vivenciou diversas situações dignas de um verdadeiro inferno. Antes de falar sobre essa obra tão impactante, eu queria só deixar alguns avisos aqui para vocês. Eu dei uma reformulada recentemente no Apoia-se do canal. A partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas, nós temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre livros que eu quero ler, tem também o acesso ao canal no Telegram, participação em enquetes para escolha de resenhas ou vídeos aleatórios, e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. No caso do livro de hoje, O Cachorro Velho, primeiro eu vou deixar um mapa de Cuba em espanhol, que nos mostra diversas informações sobre a escravidão naquele território. Eu também vou deixar algumas imagens de pinturas de um artista da Espanha que retratou um pouco da vida e da escravidão dentro de um engenho de açúcar em Cuba. E por fim, eu também vou disponibilizar uma lista com os trechos dessa leitura que eu mais gostei. É isso, pessoal. O link do Apoia-se está aqui no início da descrição e também no comentário fixado aqui abaixo. Ao se tornar um apoiador ou apoiadora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Voltando agora para a resenha de hoje, eu sempre acho interessante trazer uma contextualização aqui para vocês, especialmente nesses livros com temáticas históricas. Por isso, eu vou começar falando um pouco sobre como foi a escravidão em Cuba, para depois entrarmos no livro de fato. Uma primeira coisa para se saber é que a chegada de africanos escravizados em Cuba começou no século XVI, principalmente por conta da necessidade de mão de obra nos engenhos de açúcar e também nas plantações de café. A população indígena local foi quase que completamente dizimada durante as primeiras décadas da colonização, o que fez com que o comércio de pessoas escravizadas provenientes da África aumentasse substancialmente, sendo Cuba uma das primeiras colônias da América Latina a recebê-las. Entre mais ou menos a metade do século XVIII e do século XIX, o desenvolvimento econômico da região começou a exigir um número cada vez maior de mão de obra escrava, que era enviada para todo tipo de atividade, de trabalhos no campo, nas cidades, nas construções, em serviços domésticos e por aí vai. Acredita-se que desde o início aproximadamente 1,5 milhão de escravizados tenham passado por Cuba, mesmo que depois eles fossem enviados para outros locais. Isso fez com que, por exemplo, hoje em dia, uma grande parcela da população cubana seja descendente deles. Para vocês terem uma ideia, durante aquele período o número de escravizados cresceu tanto que se tornou majoritário em todo o território, o que fez inclusive com que o governo de Cuba da época começasse a disfarçar os dados populacionais para assim evitar algum tipo de revolta. Havia em Cuba, especialmente nos engenhos de açúcar, um fluxo de trabalhadores enorme nessa condição, sendo que isso acontecia porque a expectativa de vida nesse tipo de atividade era baixíssima. Era muito raro alguém conseguir sobreviver por mais de 8 anos depois de começar a trabalhar. O grau de desumanização era absurdo. As mulheres, por exemplo, quando engravidavam, eram punidas com pancadas na barriga. Na verdade, qualquer coisa era passível de morte, de torturas, de enforcamento ou coisas terríveis dessa espécie.
Um outro ponto importante é que praticamente não havia descanso. Durante o século XIX, Cuba chegou a controlar, um terço da produção de açúcar no mundo. Para algo desse tipo se sustentar, muitas vidas foram perdidas, já que a jornada de trabalho no engenho de açúcar para os escravizados era geralmente na casa das 20 horas por dia. A abolição da escravatura só chegou por lá de fato no final desse mesmo século, em 1886, após um decreto do Império Espanhol. Apenas o Brasil demorou mais tempo do que isso, já que a abolição por aqui aconteceu em 1888. Foi pensando em todo esse cenário de uma crueldade inimaginável que a autora cubana Teresa Cárdenas escreveu esse livro chamado Cachorro Velho, ganhador de diversos prêmios, sendo um deles o renomado Prêmio Casa das Américas. Como o livro é muito rápido de ler, o risco de dar spoiler por aqui é grande. Por isso, eu só vou fazer uma breve sinopse mesmo, falando sobre mais ou menos o que nós vamos encontrar no decorrer dessa obra. O livro se inicia com um cachorro velho tomando café com mel na cabana de Beira, uma senhora que, assim como ele e vários outros, foram escravizados dentro dos domínios de um engenho de açúcar no interior de Cuba. Com a chegada da velhice, esse senhor, que agora trabalhava como porteiro naquela mesma propriedade, começa a se lembrar de coisas do passado, de como foi a sua vida até então. Geralmente são memórias marcadas por muita dor, por lembranças de mortes ou de maldades por motivos banais. Ele, que ao longo dos seus 70 anos nunca tinha saído daquele local, passou por tantas humilhações que deixaram de alguma forma aquele senhor com o coração duro como pedra, como ele mesmo costumava pensar, Ele se achava assim quase que desprovido de sentimentos por conta de tudo que ele vivenciou. Além de ter se tornado também uma pessoa completamente descrente de qualquer ideia de religião. Para o protagonista, o Senhor do Engenho muitas vezes parecia ter mais poder do que qualquer tipo de deus. Além disso, ele também falava que não temia o inferno porque viveu nele desde que nasceu. Cachorro Velho sempre trabalhou desde a sua infância. Ele, assim como muitos outros, perdeu a sua liberdade antes mesmo de nascer. Ainda criança, recebeu esse apelido de Cachorro Velho, sem nunca saber o seu verdadeiro nome, o nome que a sua mãe lhe deu. Só que mesmo diante disso tudo, tinham memórias que ele sentia algum carinho, sabe? Coisas que lhe deram alguma alegria, algum prazer, raros momentos de felicidade. Entre elas, temos, por exemplo, a única vez que Cachorro Velho conheceu o amor, quando viu uma bela mulher nadando no rio. Temos também a sua amizade com um homem de bom coração chamado Lundi. O protagonista também possui lembranças tanto de situações onde os escravizados se ajudavam nos momentos de dificuldade, quanto também memórias sobre histórias relacionadas à África, histórias que ele ouviu quando era criança, sobre uma terra onde todos os homens podiam se olhar nos olhos. Nós vamos então acompanhando a história desse personagem, nessa mistura entre o passado, as memórias e o presente. Até que num determinado momento, aquela personagem que eu falei antes, a Beira, toma uma certa atitude que vai mudar drasticamente o destino desse homem apelidado de Cachorro Velho. Esse livro aqui foi o meu primeiro contato com alguma obra dessa escritora cubana, Teresa Cárdenas, mas já foi mais do que o suficiente para me deixar com muita vontade de, em algum momento, ler os outros livros dela. Cachorro Velho é um livro simplesmente incrível, não tem outra palavra. Ele traça um panorama da escravidão em Cuba, nos mostrando o quão terrível foi aquele período em que uma prática tão abominável como essa existiu. Na mesma medida, essa autora cubana consegue também nos emocionar com trechos muito marcantes que nos mostram, como é assustador você pensar em ter uma vida inteira, passar toda a sua existência cercado pelo terror e pela falta de liberdade. Não tem como você sair o mesmo depois de concluir essa leitura. Tem até um trecho aqui que eu queria ler para vocês, que foi um dos que mais me impactou. Olha só. Os escravos nasciam com a morte dentro de si, e às vezes esta se mostrava de maneira caprichosa. Ou não se manifestava tão rapidamente quanto alguns preferiam, ou aparecia quando menos esperavam. O ancião recordou Nissazi, um menininho de 5 anos atingido por um tiro escapado do rifle do senhorzinho quando este limpava a arma.
Nisazi estava alimentando as galinhas e tombou entre os grãos de milho sem um suspiro, com os olhos abertos, como alguém a quem arrancam algo das mãos. As galinhas, depois do alvoroço, continuaram bicando os grãos espalhados entre as roupas dele e ao redor de seus dedos mortos. Tudo aconteceu em menos de um segundo. Na mesma noite, enquanto enterravam Nisazi, a senhora mandou que dessem uma túnica nova à mãe do menininho, para que ela parasse de gritar. É isso, sabe? Esse livro nos mostra uma banalização total da morte, como se a vida desse filho, dessa criança, pudesse ser simplesmente substituída por uma túnica ou por qualquer coisa desse tipo. O grande efeito desse livro, ao meu ver, é nos fazer pensar em quantas situações parecidas com essa devem ter acontecido, seja em Cuba ou em qualquer país que adotou práticas de escravidão. Quantos cachorros velhos não existiram, no Brasil ou em outros países latino-americanos? Quantas crianças não foram assassinadas? Quantas mães não perderam seus filhos? Quantas pessoas não morreram por conta do racismo, da crueldade ou da mais absoluta falta de empatia? A escravidão nas Américas é uma parte terrível da história da humanidade que, por si só, já é cheia de partes terríveis. Nesse sentido, esse livro aqui é um exemplo perfeito de que algo como a escravidão não pode, em hipótese nenhuma, ser esquecido ou ignorado, tanto pela enorme quantidade de vítimas, quanto pelo legado de desigualdade que surgiu graças a isso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, desse livraço chamado Cachorro Velho, escrito pela cubana Teresa Cárdenas. Eu recomendo muito que vocês deem uma oportunidade para essa obra. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo, claro, o link desse livro que eu falei aqui hoje. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!